Vamos lá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia aqui de grande satisfação de tê-los aqui conosco. Hoje temos aqui para nos prestigiar a professora Patrícia Iglesias e o professor Rafael Prado. E, na verdade, nós nos sentimos extremamente honrados com a presença de vocês. Nós sabemos que vocês vão tratar de temas que são muito atuais, né, são extremamente importantes, e eu queria só fazer, para quem não conhece ainda, uma contextualização sobre o nosso centro, saber entender onde nós estamos dentro do MAC-GRAF, que é um edifício que trata de questões relacionadas ao grafeno. Então, acho que um lugar assim, de ponta, onde nós estamos trabalhando com pesquisas que estão realmente nas franjas, nas fronteiras aí do saber, e isso nos fortalece, mas também nos exige irmos também mais profundamente nas políticas públicas. Aqui é um centro onde nós estamos dispostos a reunir docentes e discentes, pesquisadores, não só da comunidade maquinzista, mas queremos, sim, ter conhecimento, encontrar com pessoas, pesquisadores de outros centros do Brasil e do mundo. E aqui nós estamos oferecendo a oportunidade de analisarmos os desafios brasileiros e apresentar soluções, estudos que possam ser implementados em políticas públicas. Então, o nosso contato também com o Congresso e com as agências de políticas públicas é um contato muito próximo. Nós fazemos acordos de cooperação técnica, temos acordos de cooperação técnica com as principais agências, e aqui, então, nós temos esse ambiente para que a gente busque um alto desempenho acadêmico, promover com excelência consultorias e cursos avançados, e também, principalmente, um espaço em que a gente não esteja trabalhando apenas com o direito, mas o direito possa ser essa liga, possa ser essa intersecção para as demais ciências também. Então, nós temos alunos que trabalham aqui, que são da área de engenharia e de outros temas também. Relações internacionais, economia, estatísticos, e temos aqui também, né, o foco da pesquisa desse núcleo. Nós temos 6 núcleos em funcionamento, e o núcleo que eu trabalho especificamente é o núcleo de pesquisa acadêmica. Eu sou a coordenadora geral, a diretora aqui desse centro, e estou aqui também para ajudar os demais núcleos, mas um dos núcleos é o núcleo do meu coração, que é esse de energia, sustentabilidade e regulação. Então, nós estamos aqui trabalhando, principalmente, esses temas que nós trouxemos aqui no Diálogos, é a 2ª edição. Ano passado nós fizemos num outro formato, depois vocês podem levar a revista, quem não pegou ainda, que é um resumo do que nós fizemos no ano passado, trazendo aulas com expoentes dessas matérias. Esse ano nós estamos focando na transição energética com clima e energia, trazendo para os alunos a possibilidade de entender o contexto da regulação energética, da regulação climática, da litigância climática. Ontem nós tivemos o professor Tiago junto com a professora Irene Nohara. Eu também trouxe aqui um panorama de como está a situação do direito climático, o desenvolvimento do direito climático pelo mundo. A professora, como abertura, a professora Maria João Rolim, trouxe também todo um sistema de regulação e regulação experimental dentro do direito administrativo, ou seja, todo o sandbox e outros mecanismos regulatórios experimentais em ambiente em que você não traz uma rigidez da legislação, ao contrário, você permite que a nova legislação possa ser experimentada, adaptada para esses novos contextos. E, finalmente, chegamos aqui no dia que nós vamos trabalhar com mercados de carbono, e a professora Patrícia Iglesias, que é realmente uma sumidade, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dela, de forma bem resumida. Ela nos trouxe essa oportunidade de termos aqui o professor Rafael Prado, que está ligado à Organização Marítima Internacional, que é uma das organizações que estão no guarda-chuva da ONU. Então, vamos falar um pouquinho da professora Patrícia. A professora Patrícia Iglesias, ela é presidente do Planeta Verde, que é um grande centro, acho que pioneiro mesmo, dentro do direito ambiental, onde os pesquisadores começaram esse tema, esse trabalho aqui no Brasil. Ela também é superintendente de gestão ambiental da Universidade de São Paulo.
ela possui uma titulação de livre docência, doutorado e mestrado pela Universidade de São Paulo, foi diretora-presidente da CITESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, foi secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, professora associada na Faculdade de Direito da USP, grande, larga, vasta experiência na advocacia ambiental, também hoje está ligada ao escritório Valde, advogados associados, e, enfim, ela tem grandes premiações, títulos, é difícil encontrá-la, inclusive, em São Paulo. Volta e meia, a gente procura saber, ela está em Davos, ela está em Paris, ela está em Londres, e, assim, ela vai fazendo essa difusão do conhecimento e das políticas ambientais do Brasil, que, como nós vimos ontem, o Brasil é realmente um país vanguardista nessa área. Também gostaria de ressaltar que o professor Rafael Prado, ele é professor leitor de governança oceânica global no Instituto de Direito Marítimo Internacional da Organização Marítima Internacional das Nações Unidas, doutor em Direito, menção excelente pelo Programa de Doutorado em Direito e Ciência Política da Universidade de Barcelona, e também da Universidade Federal de Santa Catarina, imagino com uma dupla titulação, bolsa de doutorado pesquisador visitante no Departamento de Direito Internacional e Organizações Internacionais, na Faculdade de Direito da Universidade de Genebra, na Suíça, certificado em Direito Internacional Público e Privado na Academia de Direito Internacional de Haia, e por aí vai, gente. É extremamente largo, teria 2 páginas aqui de leitura, mas vocês conseguem entender o cabedal de conhecimento que vocês estão tendo hoje, né? Tanto com a professora Patrícia quanto com o professor Rafael. Uma grande honra tê-los aqui conosco. E, de uma forma assim, muito introdutória, e só para que nós possamos fazer um link com os dias anteriores dessa jornada jurídica e regulatória, né, dentro do Diálogos da Transição Energética, o processo de descarbonização da economia, ele vai passar pela transição energética e uma bioeletrificação, e aí nós temos todos os pontos de polêmica em relação à bioeletrificação. Nos outros países, de fato, não faz tanto sentido quando nós pensamos que a eletrificação vem de fontes fósseis, e aqui no Brasil nós temos já uma forte estrutura de fontes energéticas e biocombustíveis, mas a pesquisa e inovação aplicada, nós temos grandes centros de inovação, temos a Embrapa, temos a Embrapi, temos tantos centros de inovação dentro também da academia, que precisa estar próxima ao mercado para entender quais são as competências necessárias hoje no mercado e como isso transpassa muito mais do que o direito, muito mais do que a economia, mas todos os saberes, né, quando a gente vai pensar em direito climático. A bioeconomia também de baixo carbono, tudo isso faz parte de uma transição que é muito mais do que energética, uma transição econômica, e também a justiça energética, como nós vimos ontem. Fecho aqui esse ciclo todo com a regulação com um pragmatismo econômico. Como vimos ontem, nós estamos, de fato, querendo cuidar de todos os ecossistemas e de todo esse nosso legado ambiental, mas também precisamos de um crescimento econômico e de uma distribuição econômica para trazer uma afluência para a nossa população. Então, esse pragmatismo ele é importante, com uma regulação que seja inteligente, que seja moderna. Nós sabemos hoje que nós temos tanto a regulação como uma autorregulação. Alguém aqui até chamou a atenção da importância de uma autorregulação pessoal, né? Nós precisamos mudar os nossos costumes, e aí eu falo, inclusive, dos nossos copos, né, de água mineral aqui, que é de uso único, descartável, que nós precisamos evitar esse tipo de comportamento, mas também lembramos da grande concentração que nós temos hoje de recursos e de gasto de carbono em poucos países. Lembramos que em 46% de toda a poluição, de toda a emissão que é feita no mundo, está em 3 grandes regiões, né? Europa, Estados Unidos e China. E o outro caminho seria também das políticas públicas. Já passamos por isso aqui, só para lembrar para vocês que a política pública ela traz um problema à mesa para a negociação,
população, existem grupos que fazem uma grande pressão para que essa política aconteça conforme nos moldes que eles quiserem. Então, é importante a presença e o conhecimento da sociedade civil. Entrando esse assunto na agenda política, se transforma, então, em política pública. Existe uma implementação, mas essa implementação ela precisa de avaliação contínua, ela precisa também de mudanças e modernização contínua. E aí, quem vai pagar a conta dessas mudanças no ciclo produtivo, que são necessárias? Aí nós entramos, então, diretamente no assunto que a professora veio trazer aqui, porque nós sabemos que nós temos as tecnologias renováveis que precisam ser implementadas, a infraestrutura que precisa dar o suporte para essas mudanças, mas também nós temos aqui, olha, o mercado de carbono. Então, nós chegamos aqui nesse assunto do mercado de carbono, e, de forma assim, muito rápida, porque eu sei que a professora vai trazer, mas como alguns alunos aqui não tiveram ainda esse conhecimento, eu falei assim, deixa eu só trazer para vocês, um pouco além das páginas dos jornais, qual é essa questão do mercado de carbono. Nós vamos lançar as perguntas para a professora, e ela que vai nos esclarecer. Nós podemos fechar aqui em dois grandes grupos, né, o mercado regulado e os mercados voluntários. Hoje, no Brasil, temos alguns mercados voluntários já em andamento, mas uma grande discussão legislativa e mudanças nos últimos anos, uma oscilação muito grande. Às vezes, a gente acompanha um PL, um projeto de lei, e, quando vê, ele já perde força, já fica pensado a um outro PL de lei, algum outro PL, né, um outro projeto de lei, em que esse projeto de lei tem jabutis, tem outras informações ali que não estavam pertinentes, e, enfim. Então, existe uma pressão muito grande, setores econômicos que entram e saem desses projetos, isso aí a professora vai abordar depois. E também temos essa separação dos mercados de compensação, os offsets, e os créditos de carbono também. E aí existe uma grande discussão fundiária em relação a esses créditos, e hoje já se pensa em outros caminhos também. Quando você vai falar de uma compensação dessas emissões de carbono, principalmente em mercados mais rígidos, como a gente estava dando o exemplo da siderurgia, metalurgia, como pode acontecer, então, uma compensação daquelas emissões que acontecem ali. Hoje já se fala em não se olhar tanto, talvez, para a questão fundiária. Os problemas fundiários que nós temos no país, pode, então, haver algum outro tipo de apoio a projetos baseados na natureza, em que nós possamos, então, incentivar esses projetos e evitar esse caminho tradicional, né? E, dentro do sistema de mercado de carbono, eu quero só trazer para vocês uma nomenclatura que certamente a professora vai dizer, e talvez, se vocês não conhecerem, né, não entenderem a questão do cap and trade, que é um dos mecanismos de crédito de carbono, do mercado de carbono regulado, que mais tem sido utilizado no mundo, é utilizado também na Europa, em mercados regionais dentro dos Estados Unidos, que também não tem um mercado nacional, como o Brasil também não tem, mas em que existe, por lei ou por norma, uma quantidade de emissão que é permitida, e aquilo que vai além dessa permissão anual de emissão, a empresa ou a indústria que poluir a mais, ela, então, fica obrigada a comprar no mercado esse crédito daquelas indústrias ou dos projetos que foram aquém daquela permissão. Então, assim, de forma muito superficial, eu tenho certeza que a professora depois vai fazer uma explicação muito melhor. Talvez aqui, nesse gráfico, vocês consigam ali perceber o excesso de emissões e depois a comercialização desse novo mercado, né? Comercialização desses créditos. Tá bem? E aí a gente lança, então, para a professora algumas perguntas, né? Porque se fala de mercados de carbono, da onde surgiu isso ali, antes mesmo do Acordo de Paris, como essa discussão aconteceu nos fóruns globais,
Por que, então, o cap and trade, ou quais são as alternativas a esse sistema? Como está o processo legislativo para esses mercados, principalmente aqui no Brasil? Quais são as pressões que nós estamos recebendo também no mercado externo? Como é que está o artigo 6º, né, do Acordo de Paris e essas discussões que se arrastam dentro das conferências das partes, né? Todos os anos eu vou às conferências das partes e parece que tudo começa muito animado por conta das negociações prévias, e aí depois, quando chega nos últimos dias, tudo vai por água abaixo, né? E quais são as controvérsias no Brasil? Então, a gente entrega aqui para a professora, né, esse desafio, e em pouco tempo, talvez, não sei como ela vai dividir com o professor Rafael, mas em pouco tempo ela vai nos ilustrar como está a situação aqui. Professora, muito obrigada, e the floor is yours. Ok, então bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Universidade Mackenzie, aceitando esse convite que foi feito pela diretora aqui do centro, a Cássia Pimentel. E também eu gostaria de mencionar algumas pessoas aqui presentes, o professor Rafael Prado, que atendeu esse convite. Ele está no Brasil por poucos dias, então achei que seria bastante interessante também para vocês esse contato com ele, né? E por isso o convidei para estar aqui nessa manhã, início de tarde, comigo. Também cumprimentar a professora Solange Teles, que é professora aqui da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, mas é uma referência para nós nas temáticas ambientais, uma pesquisadora de muitos anos nesses temas e também é diretora do Instituto Direito por um Planeta Verde. Então, prazer, e fazer uma menção à presença do Coronel Homero, que não só dirigiu a toda a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo durante um período grande, mas também o ICMBio, né, uma função no nível federal e muito importante e relevante. E a cada um de vocês estão aqui, pesquisadores, estudiosos, enfim. Quando nós falamos em mercado de carbono, em termos práticos, né, nós temos que olhar para o nosso contexto histórico atual. Então, um elemento desse contexto, eu vou procurar ficar com 25 minutos, tá bem, Rafael? Deixa eu pôr aqui a hora que eu estou começando, só para eu ficar. E olhar para o nosso contexto histórico. Eu não trouxe apresentação, eu vou trazer questões para nós discutirmos, porque, inclusive, esse é um trabalho recente que eu escrevi, que eu ainda não publiquei, então, por isso também não queria trazer como apresentação, mas que vai sair em breve e vai sair publicado fora do Brasil, inclusive. Bom, quando nós olhamos para a questão do carbono, um ponto é o contexto histórico. Eu trabalho os temas de ambiental sempre com o olhar do contexto histórico. E nós temos dados que vão reconhecer que a partir de maio de 2013 nós estamos na chamada era do carbono. Por quê? Por conta do nível de emissões. Então, foi em maio de 2013 que se verificou que a concentração global de dióxido de carbono na atmosfera ultrapassou os 400 ppm por milhão. Ou seja, a gente vai para aquele caminho que é quase uma impossibilidade de retroceder. Então, houve um esforço muito grande em se pensar como podemos reduzir as emissões. O que eu queria colocar para vocês desse contexto histórico é também mostrar que as nossas soluções elas não estão somente em um mercado de carbono, por assim dizer, onde vai haver essa comercialização das emissões, uma das metodologias até a professora Cássia já adiantou, mas que nós temos que ter um olhar mais amplo. Então, eu chamo esse contexto não só de uma emergência climática, mas de uma emergência ambiental. Porque, para além da agenda do clima, nós vamos ter que conectar com outros temas, entre eles a questão da perda de biodiversidade, a questão das soluções baseadas na natureza, que eu vou explorar um pouquinho com vocês, e, vamos dizer assim, uma certa tendência do nosso contexto atual em que a atividade econômica também seja vista com um olhar do ponto de vista social e ambiental. Nós sabemos que hoje, né, tanto se falou e se discutiu o desenvolvimento sustentável, mas, na verdade, a sustentabilidade tem a ver com eficiência nos processos produtivos. E quando o nosso olhar se dá sobre as emissões de carbono, né, e as emissões de uma forma geral,
nós temos que buscar cada vez mais eficiência. Então, como a Cássia mencionou, eu fui presidente da CETESB durante 4 anos, recentemente, eu saí no início de 2023, e lá nesse período, a CETESB tem 55 anos hoje, mas esses 4 anos, em que foi a única presidente mulher, também são os 4 melhores anos da história da companhia em números de licenças, por conta da abordagem, da forma de análise. E vocês sabem que o Estado de São Paulo tem um controle de emissões, não especificamente dos gases de efeito estufa, porque nós não temos ainda uma regulação clara para dar limites para isso, mas alguns setores têm que apresentar inventários, como é, por exemplo, o setor de cimento e outros que são mais impactantes nessa temática, e nós temos um controle muito maior das emissões em geral. Por quê, gente? Porque o pressuposto básico é: não existe nada sem impacto ambiental. Viver causa impacto. Se nós estamos aqui hoje é porque nós saímos, usamos transporte, bebemos água, ou seja, existe um impacto. A questão é saber até onde nós vamos com isso. Então, no fundo, não é nem pensar num contexto de poluição, porque a poluição, como poluição, é proibida pela nossa legislação desde a Lei 6938 de 81. A questão é o nível de impacto. Nós estamos trabalhando com isso. E vários estudos, como o próprio Rockstrom, que tem um estudo de 2009, vão mostrar que existem efeitos sinérgicos. O problema é que eu não tenho um olhar só por uma atividade ou de um tipo de coisa, quando eu junto tudo isso. Vejam por que nós tivemos poluição em Cubatão, por exemplo, nos anos 80. Porque as licenças eram concedidas sem analisar o efeito sinérgico. Era só o olhar da atividade pretendida. E quando tudo aquilo aconteceu ao mesmo tempo, nós tivemos a poluição. Então, hoje, quando nós falamos em mercado de carbono, né, nós estamos com esse olhar das emissões em cada tipo de atividade, emissões de gases de efeito estufa e esses efeitos que podem trazer. Que tipo de efeitos? Para a nossa qualidade de vida, mas para a qualidade de vida das futuras gerações. Inclusive, na esfera ambiental, nós temos uma quebra de paradigma no direito, porque todos são do direito aqui ou não? Não, né? O que acontece? No direito, nós temos alguns princípios, como, por exemplo, quando uma pessoa falece, automaticamente os bens são transmitidos para os herdeiros, ainda que eu tenha que fazer um inventário. Porque o direito sempre pensou assim: eu não posso ter um patrimônio sem um titular. Então, se a pessoa faleceu, eu já tenho que criar um sistema que faça essa transmissão. Quando nós trabalhamos com o meio ambiente, é o inverso. Tem titulares que não nasceram, que são futuras gerações e têm direitos. E isso faz com que nós, na geração atual, tenhamos que adotar determinados comportamentos. Então, o que nós estamos vendo hoje, quando se fala numa era de carbono, é um certo comprometimento dos serviços vitais dos ecossistemas, né? Então, o Coronel Homero trabalhou muito ali no ICMBio com todos aqueles desafios. O que acontece? Nos ecossistemas, nós temos um equilíbrio. E a partir do momento que essas atividades vão acontecendo de forma, muitas vezes, não tão regulada, esse equilíbrio é quebrado. Então, em especial hoje, né, quais são os nossos grandes problemas? A questão da regulação do clima e a questão da provisão de água. Esses elementos são fulcrais para que nós possamos ter uma qualidade de vida. E eles são decorrentes de várias atividades. Então, por exemplo, a forma de desenvolvimento da agricultura é um ponto. Se eu não trabalhar para trazer um outro formato para o desenvolvimento da agricultura, eu vou ter, né, e esse é um setor muito impactante, tem uma relevância muito grande para nós, porque no Brasil a gente vai falar do PIB decorrente da atividade do agro. Então, nós temos que regular melhor essa atividade. Esses impactos, se eu olhar para a agricultura, vão também para a segurança alimentar. Então, se uma área, vamos dizer, é super explorada e eu tenho esses impactos, em dado momento ela pode não ter uma produtividade da forma que deveria, vai afetar a segurança alimentar também. Impactos na saúde humana, sem dúvida, porque nós vemos o crescimento das doenças decorrentes justamente dessa situação fática. A perda da biodiversidade, que
por outro lado, vai chegar e afetar de novo a agricultura e a segurança alimentar, a degradação dos próprios ecossistemas. Então, se a gente olhar para tudo isso, é um conjunto de fatores. Nós não podemos ter um olhar sobre mercado de carbono pensando só aqui, então, comercializa a emissão, esse emitiu mais, aquele... Não, é um todo, é um conjunto de questões que não vão ser resolvidas somente no âmbito do direito. O que nós precisamos? De transformações sistêmicas nas atividades econômicas. E hoje, o que acontece, que eu acho que é um aspecto positivo, as empresas têm sido cobradas do ponto de vista da regulação, do ponto de vista dos mercados, do ponto de vista da eficiência. Então, isso traz a empresa para essa agenda. Em 2019, quando nós tivemos, vamos dizer assim, aquela situação mais problemática no governo federal brasileiro em relação às questões ambientais e, inclusive, mudanças de regras, de órgãos que foram muito complicadas, em São Paulo, nós fizemos o Acordo Ambiental São Paulo, um acordo de redução de emissões voluntário. Eu faço uma menção rápida porque, vejam, lá, em novembro de 2019, nós lançamos esse acordo, depois apresentamos na COP de Madrid, com 55 empresas aderentes. Em 2023, quando eu saí da CETESB, nós tínhamos mais ou menos 6.000 empresas trabalhando a redução das emissões. Então, isso mostra que os próprios setores vão buscando caminhos. Por quê? Porque eles têm que ser mais eficientes. Essa agenda, ela passa por mitigação, que é reduzir as emissões, e ela passa por adaptação. Tem regiões onde eu vou ter aumento do nível do mar. Não tem saída, tem que fazer uma adaptação, mudar a comunidade de lugar. Agora, tudo isso de forma preventiva. E qual é o problema no Brasil? Que a nossa formação cultural não é essa. Então, nós sempre agimos depois do problema. Né? Essa semana eu estava fazendo os comentários do jornal da CNN por conta das queimadas no Pantanal e na Amazônia. E qual que é o ponto? Né? É que não há uma sistemática clara de prevenção. E isso vai prejudicar, porque na hora que o problema se instalou, é muito difícil combater. Inclusive, em dano ambiental, o que a gente coloca? Que não se consegue, muitas vezes, retornar ao status quo ante. Por isso que o foco tem que ser evitar o dano. Ou, ao menos, né, aí seria uma outra palestra, discutir o que é o dano evento e o que é o dano prejuízo. Então, uma ação no momento anterior, no momento do chamado dano evento. A agenda do mercado de carbono ou do carbono, ela começa com o protocolo de Kyoto, né? Então é ali que vão se discutir os primeiros elementos e com a introdução do chamado MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que criou ali a possibilidade de compensação sempre que houvesse uma adicionalidade. Então, eu não posso falar em compensar por cumprir a lei, porque cumprir a lei é minha obrigação. Mas, se eu tenho uma adicionalidade, eu consigo fazer mais do que aquilo que estava exigido, então eu começo a trabalhar com a lógica da compensação. Isso vale em geral. Aqui no estado, nós criamos em 2015 o programa Nascentes, por conta da crise hídrica. Esse era um programa, ele estava em vigor ainda, mas a ideia é a seguinte: eu tenho grandes concessionárias que abrem vias e fazem corte de vegetação e que não estão no seu escopo com a ideia de ficar tendo áreas para proteger, para plantar e tudo mais. Então, essas grandes devedoras foram colocadas num banco versus proprietários que queriam receber a restauração no entorno do curso d'água, que é uma área de preservação permanente. Vejam que interessante, só nessa junção que nós fizemos, hoje no nosso estado nós temos 51 milhões de mudas plantadas no entorno dos cursos d'água. É um tipo de solução baseada na natureza. E por que eu menciono agora? Porque o critério usado foi a adicionalidade. A gente poderia dizer, mas por que esse proprietário que tinha que ter mantido a área de preservação permanente recebeu um plantio lá na área dele, se ele é que teria que fazer isso? Porque nós criamos uma regra em que o proprietário teria que permitir que ocorresse em 3 anos, ao invés dos 20 que o código dá. E aí ele tinha um benefício que é essa adicionalidade, é melhor para o meio ambiente em 3 anos. E então fazia-se a junção, tá?
O protocolo de Kyoto com o MDL chegou num dado momento e não avançou. Precisaria ser visto um novo instrumento, uma continuidade, isso não aconteceu. Por quê? Razões várias, mas entre elas o fato dos Estados Unidos não aderirem, o fato do Canadá ter saído da metodologia, né? O fato de não ter tão claro quais seriam as limitações das reduções de gases de efeito estufa. Então, essa falta de acordo levou a uma, vamos dizer assim, parada nessa questão do MDL. E aí, a partir do Acordo de Paris, então, nós voltamos com uma outra formatação, olhando para aquilo que nós estamos trabalhando hoje no chamado mercado de carbono. E tem dados do mercado, né? Então, por exemplo, até de 21 para 22, o mercado dobrou de tamanho. Então, o que significa isso? Que existe um interesse na questão do mercado de carbono. As empresas de maior ou menor escala tem demandas hoje por créditos de carbono, tem demandas por, vamos dizer, evitar ou minimizar impactos, né? Então, por mais que esse mercado tenha chegado a mais de 2 bilhões de dólares, a estimativa é que ele possa chegar a 15 bilhões de dólares. Ele vai resolver nossos problemas? Não. Não, nós vamos ter que conectar também com as soluções baseadas na natureza, com as outras alternativas que eu vou falar um pouco para vocês. Mas existe um potencial de uso dessa questão do mercado de carbono. E se entende que o Brasil é, na verdade, o maior potencial para isso, do ponto de vista das nossas características, e até porque a nossa matriz, ela não é uma matriz suja como em outros países, então tem uma série de fatores. E é a partir daí que começa a haver um esforço para trabalhar a questão dos créditos de carbono. Agora, qual a natureza jurídica do crédito de carbono? Porque são todas questões que se colocam. Eu vou tratar como, né, o crédito de carbono? Eu preciso de regras homogêneas, porque, pensem, eu vou ter uma empresa que está na Europa, que precisa compensar suas emissões e vai buscar um crédito que está aqui, por exemplo, no Brasil. Se eu tiver uma regra aqui e outra lá, como aproveitar isso? Então, a questão das regras homogêneas, da transferência, da fungibilidade, tudo isso vai se colocando. E surgem, então, algumas questões jurídicas. Então, no caso dos princípios UNEDROIT, eles estão trabalhando os créditos de carbono com a ideia de que a natureza jurídica é a natureza de uma cadeia de contratos. Eles têm uma natureza contratual. Então, eu coloquei alguns exemplos. O contrato entre o desenvolvedor do projeto com o certificador, que vai precisar de uma metodologia, inventário, tudo isso. Imagina se eu pego várias empresas e cada uma faz o inventário de um jeito e usa dados de um jeito. Eu não tenho comparação. Se não tem comparação, como que eu faço essa métrica para os créditos, né? E aqui existe contrato entre o desenvolvedor do projeto e o verificador, que tem que ser uma empresa independente, quem é o titular do crédito. Então, por exemplo, a questão fundiária, a meu ver, é imprescindível, porque não posso falar em conceder um crédito relativo a uma área, por exemplo, que foi protegida além daquilo que a legislação exigia, se eu não estiver falando com o titular. Então, o direito de propriedade, ou pelo menos usufruto, né, é fundamental. Aí tem a questão das áreas que são ocupadas pelos indígenas. Quem que tem a legitimidade para discutir o crédito, né? São aqueles que estão ali. Aí, tudo isso vai trazendo um emaranhado de discussões jurídicas em termos práticos. Nós estamos vendo alguns estados usando mecanismos de carbono para colocar no mercado a área toda protegida do estado. Mas será que o estado teria essa possibilidade, considerando, por exemplo, uma área privada? Então, ele colocou à disposição lá no mercado europeu, ele obtém um financiador, mas existem áreas que são tituladas e de proprietários privados. Vejam que a gente vai caminhando para maiores dificuldades nesse tema, tá? Então, assim, adiantando um pouco para vocês, eu vejo que, primeiro, o certificado em si, ele deve ser um documento que reflita o direito de propriedade,
Então, eu tenho que olhar para isso, ou no mínimo um direito real sobre coisa alheia. Ele precisa ser identificável e esse certificado, então, esse crédito, ele passa a ser considerado um bem indivisível, que representa 1 tonelada de carbono, né? Então, aqui ele pode ser considerado um título de crédito. O Código Florestal ele tinha colocado isso, que seria um título de crédito. Não dá. Por quê? Título de crédito, além de eu ter uma lista de quais são os títulos de crédito, eu acho que o mais importante, existe uma relação entre o credor e o devedor no título de crédito. E a ideia do certificado de carbono é desatrelar desse tipo de relação. A partir do momento que ele adquire o crédito e tem um certificado, não há uma relação direta mantida, né? Mas ele é um bem ambiental, bem de dupla titularidade. Aí seria também uma outra discussão de uma outra aula, mas porque é um tema que eu trabalho muito. Toda vez que eu me relaciono com bens que têm relevância ambiental para as presentes e futuras gerações, como nós encontramos no artigo 225 da Constituição, eles são bens ambientais. Essa dupla titularidade faz toda a diferença, porque inclusive permite impor obrigações de fazer e não fazer. Então, essa, vamos dizer, visão jurídica acaba sendo muito importante. E os créditos, eles vão ser emitidos por pessoas naturais, pessoas jurídicas, que conseguiram reduzir as suas emissões. Se for no sistema que a professora Cássia mencionou, né, que ficaram abaixo daquele limite estabelecido pela legislação num mercado regulado. E nós também podemos ter aqui uma certificação relativa à redução, à remoção, à captura de carbono. Então, eu coloquei um conceito para o crédito, né, que é um ativo que se configura como um bem ambiental essencial à qualidade de vida das presentes e das futuras gerações. Esse ativo em si, então, ele pode ser comercializado. Quais são os problemas que nós enfrentamos? O nosso PL, o PL 2148 de 2015, classifica o crédito de carbono como um fruto civil. Qual é o problema disso? Gente, não foi falado, mas eu sou professora de Direito Civil. Então, o que acontece? O fruto, mesmo que seja um fruto civil, como juros, dividendos, ele tem uma ligação com o bem principal. O fruto é bem principal ou é bem acessório? É acessório. A gente aprende isso. Se ele for um fruto civil, ele é um bem acessório. Se ele for acessório da propriedade, eu não vou ter aquele comprador querendo adquirir esse crédito. Por quê? Porque ele não quer ter responsabilidade sobre a forma como isso está acontecendo aqui. Não teria cabimento que ele tivesse. Eu posso responsabilizar o titular direto que não está mantendo a vegetação nas condições adequadas, mas não faria sentido que eu pudesse pegar alguém que adquiriu um crédito de carbono e responsabilizá-lo pelo que está acontecendo na área. Porque ele não tem o poder de posse, ele não tem o poder de vigilância, muitas vezes ele está num outro local. Então, ele não pode ser esse bem acessório, na forma como está na legislação. Tá? Nós vamos criar aqui formas de, vamos dizer, autônomas de regular essa questão e de lidar com essa temática, né? Esse crédito de carbono que nós estamos falando também não tem a ver com aquele mecanismo específico do Acordo de Paris, da redução de emissões que vai ser reportado pelo país. Né? Aquela ideia lá específica do resultado da mitigação que é internacionalmente transferida por excedente de NDC, que é o chamado ITMO, do Acordo de Paris. Aqui a gente está falando no mercado regulado entre as partes, é uma outra coisa. Então, uma coisa é o que o país tem que fazer, outra coisa é esse mecanismo de carbono, tá? E esse é um ponto importante. Então, surgem várias alternativas dentro dessa sistemática maior do carbono. Uma delas é o que a gente chama de pagamento por serviços ambientais. O pagamento por serviços ambientais não foge dessa lógica. Se eu tiver uma área com vegetação nativa, em especial essa vegetação nativa acima daquilo que a legislação exigiu, ou então áreas sujeitas à restauração ecológica, né?
Então, áreas prioritárias para a conservação de biodiversidade, porque o nosso entendimento inicial é que teria que ser necessariamente área que foi além do mero cumprimento da lei. Entretanto, existem áreas que são prioritárias para a conservação da biodiversidade. Então, se nós não abrirmos um pouco o leque para olhar de uma forma diferente para essas áreas e pensar que é preciso incentivar aquele proprietário a fazer isso, nós também vamos acabar perdendo, né? Essa lógica é tão importante. E o que se trabalha hoje na legislação é o que a gente chama de um sistema de comércio de emissões. Então, qual vai ser o sistema de comércio de emissões? Como que nós vamos fazer essa precificação e quais os benefícios que vão entrar nessa lógica? Então, hoje já se fala em benefícios sociais como produção de água, regulação climática. A gente sabe que se a vegetação estiver ali em pé, existe um benefício climático, até da temperatura e da qualidade de vida das pessoas, né? A própria manutenção da qualidade do ar. E hoje, a precificação do carbono, ela vai se dividir dentro dessas lógicas. Um desses sistemas é o que foi falado aqui, o Cap and Trade, que seria um sistema de comércio de emissões com a imposição de um limite de um teto. Então, eu vou regular um setor. Não vai ser necessariamente para todos, não vai ser para todos, né? Vamos pegar aqui no nosso caso, que a gente já tem os inventários no estado de São Paulo obrigatórios, no setor siderúrgico, no setor de cimentos. Vou pegar para aquele setor e dizer, olha, o quanto você pode emitir é X. Quem emitiu menos do que aquilo, fica com um crédito. Quem emitiu mais, precisa fazer a compensação. Então, se cria esse mercado do ponto de vista ali das empresas, vamos dizer assim. E o que pode ser feito para pensar em menos emissões, mais emissões? Olhar para as tecnologias. As novas tecnologias, elas vão trazendo mecanismos onde a minha atividade vai, por exemplo, emitir menos. Ou equipamentos, né, diferentes. Então, de acordo com o tempo, isso vai variando. E toda essa métrica vai sendo feita. Então, esses setores eles já estão sendo obrigados a entregar relatórios com o que a gente chama de inventários para o órgão ambiental do Estado. A tendência é aumentar cada vez mais isso, mas este não é o único mecanismo. Existe o outro mecanismo que é o Baseline and Credit, que também pode ser aplicado e que é uma escolha, que seria o chamado indicador de desempenho. Então, é o contrário, ao invés de eu dizer o teto, eu dou uma linha de base. E aí, com melhorias no desempenho, vão sendo concedidas as possibilidades de crédito, tá? De carbono. Vejam que aqui nós estamos falando de mercado voluntário. Nós não estamos falando especificamente, né, da ideia para regular eu vou ter que ter todo um regramento que ainda não existe. Então, do ponto de vista voluntário, eu posso lidar com essas questões ainda antes mesmo de o nosso país resolver qual é a metodologia, porque como eu falei, os PLs eles são diferentes, eu já vou falar do PL mais recente que fala do sistema de precificação, mas eu tenho que ter em mente que tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o mercado de carbono com comércio de emissões, outra coisa são as chamadas taxas de carbono. Ou seja, a tributação sobre emissões, que também pode ser utilizada como opção pelo poder público, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma taxa de carbono para o setor de aviação. Então, neste caso, você usa uma metodologia ali para, vamos dizer assim, precificar isso. E a estrutura do mercado, hoje chamado mercado voluntário, ela vai usar metodologias. Quando eu falei que nós lançamos o Acordo Ambiental em 2019, nós tínhamos que escolher uma metodologia, porque o principal ponto é esse. Se cada um fizer o seu inventário considerando metodologias diferentes, eu não tenho como comparar. E no nosso caso, nós usamos então a metodologia do GHG Protocol, que é aceita no nosso país. Então, o que é feito? Você tem 3 escopos de análise, né? Então, quais são as emissões daquela organização? Ela vai lá e vai colocar. Depois,
como estão as emissões decorrentes da compra de energia. Que tipo de energia está sendo utilizada? Hoje, por exemplo, na Universidade de São Paulo, nós temos um programa que trabalha a sustentabilidade da própria universidade. A USP se encontra hoje em 8º lugar em nível mundial em sustentabilidade, na questão das universidades. E, mesmo assim, a gente quer melhorar. Então, o que a gente está fazendo? Mudando questões da matriz energética, tornando para a fotovoltaica numa parte muito grande. Então, tudo isso, na verdade, é feito porque eu tenho um problema da compra de energia, que vai entrar no meu inventário. Não dá para fugir disso. E o terceiro escopo, que é da cadeia de fornecedores. Então, hoje, quem consegue fazer um inventário completo desses 3 escopos vai conseguir lidar melhor com a questão do carbono e comercialização do carbono no mercado. Né? Porque se eu acompanho até a minha cadeia, eu consigo ter dados mais precisos. Um setor que é bastante demandado para essa finalidade aqui no Brasil é o setor da carne, que acabou se autorregulando, né, e trazendo ali todo um acompanhamento da sua cadeia. Por quê? Porque o setor precisa demonstrar sustentabilidade com eficiência. Então, ele vai acompanhando a sua cadeia produtiva e cada vez mais a gente tem que ter realmente isso acontecendo em termos práticos. Bom, independentemente desse PL de 2015, nós temos um outro PL, que é o 528 de 2021. E esse sim propõe a criação de um sistema brasileiro de comércio de emissões de gases de efeito estufa. Então, aqui teriam as regras para esse mercado brasileiro. Como que isso está nesse sistema? No sistema que a Cássia apontou. A ideia é que seja cap and trade. Então, se estabelece ali um teto de emissões. Né? Vejam como é interessante, num PL como esse, e o agro foi excluído. Quando nós sabemos, né, que há um impacto muito grande em relação às atividades do agronegócio. Mas é assim que se encontra hoje nesse projeto de lei. Tá? Então, isso para a gente verificar os modelos diferentes. Dentro dessa lógica toda, nós não podemos esquecer do potencial da restauração ecológica. Tem uma diferença entre reflorestamento e restauração? Total, gente. Porque no estado de São Paulo, já há bons anos, nós não usamos mais o conceito de reflorestamento. O reflorestamento seria aquele plantio ali da vegetação num determinado local, por exemplo. Mas o plantio é muito cruel, porque você tem a questão das pragas, do tempo, do clima. Então, hoje, nós não aceitamos no estado um mero plantio. Nós trabalhamos com um conceito que é da área de biologia, que é a restauração. Significa que quem fica vinculado a isso precisa fazer os padrões dentro de X anos e tem uma verificação, inclusive, do tronco, do tamanho, tudo mais, até que aquela plantação, vamos dizer, aquela situação ecológica possa estar em condições de seguir sozinha, tá? Então, essa restauração, ela tem um potencial enorme. Vejam, projetos de restauração ecológica ou conservação de floresta em pé podem gerar até um crédito de carbono por tonelada de CO2 que é removida ou deixa de ser emitida na atmosfera. Então, aqui nós vamos perceber que, além de tudo, nos primeiros anos dessa restauração, há uma concentração de carbono no tronco, na parte superior e nas raízes da vegetação. Os primeiros 20 anos são mais importantes. Então, vejam que existem dados também para mostrar que não é só a conservação da Amazônia, por exemplo, em condições como ela se encontra, mas nós temos que buscar a restauração. E mais do que isso, os sistemas agroflorestais. Porque em muitas regiões você pode ter plantios com vegetações de diferentes tamanhos e corte
por exemplo, para a comercialização da madeira, desde que ela esteja dentro de um sistema de equilíbrio, né? Vamos dizer assim, a questão do carbono, então, ela não vai ficar somente nessa comercialização do crédito. Realmente, para as empresas há essa necessidade, mas nós vamos ter que olhar a implantação de fontes renováveis de energia, o aumento na eficiência dos processos realizados na empresa, a própria gestão de resíduos, quando ela melhora, e hoje gestão de resíduos pode gerar energia, né? E aí, obviamente, eu elimino o uso da outra energia ou reduzo. Então, tudo isso, em termos práticos, vai estar dentro dessa lógica que eu chamei de era do carbono. É muito mais do que um mercado onde nós vamos ficar ali só comercializando essas emissões acima ou abaixo, né? Se nós não tivermos esse olhar maior, nós vamos perder muito. Então, o Brasil ele tem uma meta de restaurar 12 milhões de hectares até 2030. Foi o Brasil que colocou a meta. Quanto foi feito até hoje? O entendimento é que estamos engatinhando. Então, nós vamos restaurar os 12 milhões de hectares até 2030, né? É um pouco difícil, mas enfim, é só para mostrar para vocês que esse foi um compromisso que o Brasil assumiu e que em algum momento ele vai ser cobrado disso, né? Então, vamos dizer, e nós temos hoje passivos em áreas privadas que não mantiveram a vegetação como deveria. Então, ali tem um espaço de trabalho. É o que eu falei para vocês do Nascentes. Eu poderia deixar ali e chegar com uma ordem para que o proprietário fizesse a restauração. Não necessariamente ele ia fazer. Ele ia discutir em juízo, tudo. A partir do momento que criamos um mecanismo que viabilizava, nós tivemos vários proprietários que permitiram essa restauração em áreas até maiores do que o que a legislação exigia, tá? Então, vamos dizer assim, é essa composição de fatores que eu queria restaurar para você, que eu queria ressaltar para vocês, né? Que essa composição de fatores é que vai, de fato, fazer a diferença na questão de um mercado de carbono. E, enfim, eu acho que eu colocaria esses pontos e abriria para o professor Rafael, por conta da questão do tempo, né? Para que o professor Rafael fizesse a apresentação dele, e aí no final a gente meio que faz uma discussão de tudo isso, tá bom? Bom, muito obrigado, Matheus, pela assistência técnica. Bom, eu quero agradecer os presentes aqui, mas antes de mais nada eu quero agradecer a professora anfitriã, a professora Cássia Pimentel, diretora do Instituto, pela oportunidade e a extensão do convite, aceitar a sugestão da professora doutora Patrícia Iglesias de me convidar para cá. Bom, a senhora me apresentou e, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não teria chegado tão longe se eu não estivesse sob ombros de gigantes, queria mencionar a professora Patrícia e a professora Solange, a quem eu conheço há quase 20 anos. Muito obrigado por acreditar na nossa formação e na nossa capacitação. Também não posso deixar de mencionar a presença de alguns alunos e alguns colegas, né? Os alunos são o objetivo maior de uma universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E parabéns pelo centro, professora. É a minha primeira vez no Mackenzie, em alguma atividade acadêmica. E a minha fala vai um pouco mais além da professora Patrícia Iglesias, porque vai abranger um pouco, digamos assim, um vilão nas emissões, né? E esse vilão ele vem sendo discutido de maneira não tão detalhada como o dióxido de carbono, que são as emissões por gases sulfúricos, né? Por enxofre. Essa fala, ela tem como base o cumprimento de alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS da ONU, que seria o 7, o 9, o 13, o 14, o 12 e o 17. Mas o meu preferido mesmo, na prática, como a professora Cássia falou, é o 17, parcerias para atingir os objetivos. Porque senão fica papel molhado, as organizações internacionais
e como forma de propulsora, de guarda-chuva, o adjetivo que você desejar, criam, né? Hoje em dia a gente está falando em direito internacional de uma fatigue trait, que é um cansaço de instrumentos internacionais, tanto na área ambiental quanto na área de regulação, na área marítima também, né? Então, o link dessa minha apresentação sobre os desafios da decarbonização e a implementação do regime regulatório da OMI na redução de emissões por enxofre, não é? Bom, a professora Cássia já me apresentou, eu sou professor de Governança Oceânica Global no Instituto de Direito Marítimo Internacional da OMI, em Malta, na República de Malta. E não por acaso, é uma coincidência, nós já temos um diálogo desenvolvido aqui com o Centro de Pesquisas em Direito e Desenvolvimento Sustentável da professora Solange Telles. E eu lembrei que isso é anterior, inclusive, a mim, e é uma boa oportunidade de desenvolver um diálogo entre o IMLE e o Mackenzie nesse sentido. Estamos abertos aí, tanto ao centro aqui da professora Cássia quanto ao grupo de pesquisa da professora doutora Solange. Bom, vamos a isto então. Os gases de efeito estufa, como vocês sabem, estão desglossados, né, no Acordo de Paris, e um dos principais deles é o gás sulfúrico, né, o óxido de enxofre, em português. Aqui eu trago um infográfico, basicamente colocando ali onde é que é o grau de ebulição dele para sair o óleo diesel, como a gente chama. Foi inventado, né, pelo engenheiro Rudolf Diesel. Então, como vocês veem ali, ele está no intermediário da refinação, né? Mas a pergunta que não quer calar: o que faz o óleo diesel tão especial, principalmente na indústria marítima? Bom, chamar a atenção de vocês vão linkar com o que a professora Patrícia falou, com o que a professora Cássia falou no início da jornada. Existe um fator mercadológico, realmente. O diesel ele é muito mais barato e os motores a diesel eles são muito eficientes, né? Então, eu vou jogar aqui um think out of the box para vocês, que qual é a dificuldade na substituição, qual é o grande desafio da descarbonização, em substituir os motores a diesel. Ora bem, existe um problema econômico, existe um problema de desenvolvimento. Os países em desenvolvimento e últimos países em desenvolvimento, less developing countries, né, eles possuem uma frota pesqueira artesanal, eles possuem uma frota marítima, às vezes pequena, com motores a diesel. Então, como é que a OMI, como agência também reguladora das Nações Unidas, né? A professora Cássia falou que é uma agência dentro do grande guarda-chuva das Nações Unidas, é a agência das Nações Unidas especializada em questões marítimas, tanto transporte, como proteção e como regulação. Então, ela é tudo junto. Ela é a dona do clube e ela é a segurança do clube. E quem quer fazer parte do clube tem que seguir, tem que seguir as regras, não é? Bom, então, vocês sabem que o dióxido de enxofre é um dos gases mais poluentes que há dentro do set de gases do efeito estufa. Mas quero chamar a atenção de vocês por que ele é tão danino para o meio oceânico, para o meio ambiente marinho. Tá? Qual que é a grande diferença do dióxido de enxofre para o dióxido de carbono? Eu vou explicar. Essa fumaça negra que vocês veem em geral, quando vocês veem um Jeep acelerando, ou um carro velho, é o diesel queimando, né? Então aqui nós temos essa imagem de um navio que ainda está com propulsão a diesel e é a velha e famosa fumaça de diesel que a gente fala motor queimado, né? Mas é um motor que, dentro da indústria marítima, ele é extremamente eficiente, ele estraga muito pouco, as peças são baratas de trocar, a capacitação mecânica é fácil, principalmente para países em desenvolvimento, né?
Bom, é o velho motor a diesel, que todo mundo conhece, que é pau para toda obra, né? Bom, nós temos aí um pouco uma prolegômena, que eu não vou muito perder tempo, que é a origem das emissões, né? As naturais e as antropogênicas. É que a natureza também emite alguns gases, também emite uma quantidade de dióxido de enxofre, né? Que são principalmente as emissões vulcânicas. Então, quando tem, atualmente, tem um vulcão na Islândia que está em atividade constante, o Etna, volta e meia, entra em erupção. Eu tive em Catânia no Natal passado e Catânia foi destruída 7 vezes, que está na base do Etna. E eu falei, poxa, vocês são insistentes mesmo. O Etna destruiu Catânia 7 vezes, diferente de Pompeia, que foi destruída e nunca mais se levantou. Então, aqui eu trago uma emissão naturgênica, né? Que é a emissão por vulcões, etc., a evapotranspiração, etc. E aí que está. Em situações optimum, o oceano ele consegue absorver tanto o dióxido de carbono, os gases de efeito estufa, quanto o dióxido de enxofre. Entretanto, desde a Revolução Industrial, com a quantidade exacerbada de emissões na atmosfera, e principalmente pelo transporte marítimo, o oceano ficou saturado e está ocorrendo, nos últimos tempos, a acidificação dos oceanos. O que vem a ser isso? E o dióxido de enxofre é um grande responsável. Tá? Mas eu falei uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, que é por que o transporte marítimo é um grande vilão nos gases de efeito estufa, né? Hoje em dia, nas esferas internacionais, os 2 principais vilões, eu posso dizer para vocês de cátedra, que os 2 principais vilões falados nos fóruns internacionais dos gases de emissões é o Brasil, por causa das queimadas, e o transporte marítimo. Então, os 2 vêm a cavalo aí nas discussões de corredor, inclusive discussões de elaboração de textos, inclusive em Londres também. O Brasil não pode falar muito quando falamos de emissões por transporte marítimo, porque muitos países falam, e a Amazônia? Sempre tem esse... quando a gente conversa com algum português, e o ouro? Algo assim, mais ou menos desse preço. Bom, o que vem a ser a acidificação dos oceanos? Bom, a acidificação dos oceanos é um fenômeno muito grave, porque, em linhas gerais, é a incapacidade do mar, do oceano, absorver os gases de efeito estufa, né? Diferentemente do dióxido de nitrogênio e do dióxido de carbono, o dióxido de enxofre ele não é absorvido totalmente, né? Ele é bioacumulativo nas águas dos oceanos. Isso faz com que a água dos oceanos aumente o seu pH, fazendo com que aumente a sua acidez. Isso influencia em toda a linha, o ciclo de vida dos oceanos, né? Tanto na fauna quanto na flora e inclusive na vida do ser humano, porque afeta os estoques pesqueiros, etc. Mas eu queria fazer um pequeno link com o que foi falado até agora pela professora Cássia e a professora Patrícia. Esse pontinho aqui, o 3, ali onde estão os cataventos, support initiatives and policies that reduce carbon emissions. Tá? Como é que a gente vai encaixar isso numa realidade em que eu chegue para um país em desenvolvimento e diga, por favor, substitua toda a sua frota de diesel por energia limpa? Tá, e como é que eu faço isso? Você vai me pagar? Então, onde é que entra a OMI, nesse caso, a Organização Marítima Internacional? Através da capacitação técnica. Eu gostei que a professora Cássia mencionou no organigrama a implementação e enforcement contínuo, né? Quem paga a conta? Então, eu anotei porque, nesse caso, quem é que paga a conta da substituição da matriz energética, nesse caso? Não da matriz energética, mas da fonte, exatamente. Vamos lá.
Bom, aqui vocês têm um gráfico com os principais gases de efeito estufa em relação ao transporte marítimo internacional, né? A contribuição do setor do transporte marítimo internacional no total das emissões de gases de efeito estufa. Aqui nós encontramos o dióxido de enxofre, mas a gente também vê aqui o dióxido de nitrogênio em grande quantidade. Outra vez, pensando fora da caixinha, por que o dióxido de enxofre é um grande vilão comparado com o dióxido de carbono, tá? Eu sempre dou uma dica para os meus alunos para cientificar a fala, em vez de falar CO2, dióxido de carbono. Uma dica para a professora, um cursinho com o pessoal de Química, trazer o pessoal de Química para ensinar os gases para os alunos. Nós estamos no centro multidisciplinar. Exatamente, super fã da interdisciplinaridade, né? Porque é isso. Então, vocês veem aqui que em amarelo tá as emissões por transporte marítimo internacional. Então, vocês vejam que a emissão de dióxido de carbono, em geral, ela é muito menor através do transporte marítimo do que o dióxido de enxofre. Por quê? Porque a grande maioria dos motores são a diesel. Né? Tá aí, tá explicado. Bom, então, como é que a OMI funciona como produtora de direito internacional para a proteção dos oceanos, para instrumento de decarbonização e como agência regulatória ao mesmo tempo, agência regulatória internacional? Bom, a OMI tem um tratado guarda-chuva que se chama MARPOL, tá? MARPOL é a sigla do tratado em inglês e esse tratado ele tem 6 anexos. Os anexos foram evoluindo segundo o princípio de me dê o fato e te darei o direito, né? E nós estamos agora com o anexo 6, que é sobre a poluição atmosférica pelo transporte marítimo internacional. O anexo 6 é uma vedete da OMI no sentido de implementação. São grandes esforços do atual secretário-geral, que é do Panamá, um país com muitas bandeiras, né, no transporte marítimo internacional, com o canal, inclusive. E a regulação do anexo 6 da MARPOL, ele busca atacar, ou, digamos assim, ir à fonte, né, dos principais gases de efeito estufa, originados pelo transporte marítimo, que é os gases sulfúricos, os dióxidos de enxofre, os óxidos de dióxido de nitrogênio, substâncias que deterioram a camada de ozônio, os VOC, que é os organismos compound volátil. Esses VOC são regulados por Roterdã e Basileia, os 2 tratados internacionais que também podem ser trabalhados em conjunto com a MARPOL, anexo 6. Incineração a bordo, principalmente de lixo. Aí a OMI ela tem uma política de tratamento do lixo a bordo, porque, pensem, é cultural, a gente está falando a nível global, muitos marítimos simplesmente jogam lixo no mar, né? Vai fumar na beira do convés e joga o pacote de cigarro no mar, por exemplo, um exemplo mínimo que eu estou dando, né? Então, também envolve a autoridade portuária em disponibilizar containers de reciclagem, etc. Existe todo um compliance internacional regulado pela OMI nesse sentido, e que funciona muito bem. Então, nesse inteirinho, eu gostaria de dizer que a perspectiva é realista-otimista. Ela é realista-otimista. Otimista por quê? Porque existe uma evolução que se mostra na prática com o cumprimento dessas regulações e desse compliance a nível internacional. E a OMI também fica em cima. Ela fica em cima. Quais são as penalidades? Não existem penalidades pecuniárias ou penalidades de votação. Existe uma penalidade moral. Então, assim, na Assembleia Geral da OMI em Londres, existe uma exortação ao país membro, etc. Mas, na prática, funciona bem. O anexo 6 da MARPOL ele entrou em vigor em 2005. Então, vocês
lembrem, né, aqui no direito internacional existe todo um ritual, né, de ratificação e internalização dos tratados internacionais, mas os tratados ambientais, eles precisam ser lidos através do princípio de precaução e prevenção, porque a proteção do meio ambiente tem pressa e o risco ambiental irreversível o risco do dano ambiental irreversível é muito patente nesses casos. Então, se aplica um ritual comum em matéria ambiental, eu, na minha tese, digo que não. Tem que ser revisto isso, inclusive nas cortes e tribunais internacionais e até a nível nacional. Bom, desde 2010, através das emendas, dos anexos de Marpol, o Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marítimo da OMI, ele começou a desenvolver vários instrumentos in-house, né, como, por exemplo, o ACA, que é o Emissions Control Areas. Áreas de emissões, por exemplo, uma grande área de emissão é o canal de Malaca, entre Malásia, Singapura e Indonésia, só para ilustrar para vocês. E a regulação 1413 da OMI, que regula o limite de redução dos gases de enxofre, os gases sulfúricos. A professora falou em números, e eu também trago números. O objetivo é bem ambicioso, é reduzir em 0,5 micropartículas por milímetro de dióxido de enxofre nas emissões por transporte marítimo. Então, a IMO, como a agência internacional, tem feito o dever de casa. Entretanto, os países, por causa de questões econômicas e de transição energética, não conseguem alcançar todos essa digamos, ambição, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, isso se aplica a todos os navios registrados com os estados do pavilhão em todas as zonas marítimas, tanto a zona econômica exclusiva, quanto o mar territorial, águas internas e águas internacionais adjacentes ao estado costeiro. Isso foi ratificado no anexo 6 da Marpol. E o nível de captação de gás de dióxido de enxofre é parte, como eu falei anteriormente, é parte de uma das principais preocupações da OMI como agência especializada das Nações Unidas. Depois nós temos uma outra política, uma outra agenda, que é a redução de emissões por carbono, que é junto com a Agenda 2030, e que vamos dizer assim, é um pouco mais fácil de cumprir do que a redução de dióxido de enxofre. Bom, aqui eu trago para vocês o que a Marpol diz, o anexo 6 da Marpol diz sobre os limites, né? Outra coisa, o tempo é um grande inimigo, né, do dano ambiental. Isso aqui está no texto da convenção, eu coloquei esse infográfico aqui para vocês terem uma ideia sobre os limites aqui a partir de 2025 e 2030. Né? Então vamos ver ano que vem como é que a Assembleia Geral da OMI vai lidar com as estatísticas trazidas pelos Estados-membros. Né? Só para vocês terem uma ideia. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Uma coisa que eu acho interessante colocar para vocês, porque a gente olha assim, transporte marítimo, né? Então, enfim, para que é utilizado, enfim, que bases? Só para ilustrar para vocês, hoje no Brasil a gente tem um problema sério do transporte de resíduos, porque na logística reversa das embalagens existem regras de percentual de reciclabilidade numa nova embalagem. Ao invés das empresas buscarem esse percentual com aquilo que foi coletado e separado pelos catadores, elas vão, na verdade, buscar isso via importação. E essa importação se dá por navios. Então, você junta as emissões que você tem decorrentes do combustível, mais os riscos de um acidente, enfim, e isso está internalizado? Claro que não. Então, para eles ainda é mais barato do que
trabalhar com a questão dos catadores. Isso tem um efeito perverso de que diminui o valor do material que foi separado e esse material acaba não tendo valor de comércio e vai parar no aterro se for em São Paulo, porque em outros estados é lixão, tá? Então, assim, só para a gente entender o tamanho desse problema. Obrigado, professora Patrícia, pela nota. Realmente, essa ação é deletéria e não é só no Brasil. Em países em desenvolvimento em geral. Mas eu quero... Foi falado pela professora Cássia Pimentel sobre a ação humana, educação e desenvolvimento. Então, eu falei no início da minha fala sobre como é que a OMI pode chegar para um Estado-membro em desenvolvimento ou em less developing, último em desenvolvimento, ou mesmo os estados do Pacífico Sul, que estão sofrendo o aumento do nível do mar e a real perda do seu território e o risco de deixar de existir, de se extinguir. Como é que você chega para esses membros e diz, troque a sua frota, né, para evitar emissões por dióxido de enxofre? Então, Senegal é um exemplo que eu gosto muito. Nós temos, lá no Instituto, nós temos 70 alunos por ano de pós-graduação de 40 nacionalidades diferentes. Então, eu trabalho em espanhol e francês e sempre os da África francófona acabam sendo meus orientandos. E o do Senegal é um caso emblemático porque envolve também o fator humano e deslocamento humano. Né? Vocês sabem que o Mediterrâneo virou uma grande cova, né, a céu aberto, com as migrações da África subsaariana para a Europa. E são 3 canais principais, Marrocos, Espanha, Malta, onde eu moro, Itália, Lampedusa, Itália, e Síria, Turquia e Grécia. Numa situação trágica, quem melhor faz o dever de casa é a Espanha. A Grécia e Malta eu prefiro não falar. E então, o Senegal é uma grande fonte desses desplaçamentos, desses deslocamentos ambientais. Por quê? Senegal tem uma tradição pesqueira artesanal. Existe uma frota de colônia de pescadores artesanais muito grande no Senegal. Eles não conseguem alcançar o desenvolvimento e eles lutam em 2 frentes. Tanto a União Europeia, a França, que é uma potência pesqueira e ex-potência colonial, quanto a China. Então, a China, muito caridosamente, chega e pergunta o que vocês preferem, o que vocês precisam? Né? Senegal diz, precisamos trocar nossa frota de barcos pesqueiros. China vai lá e troca toda uma frota de navios pesqueiros. Em contrapartida, você me dá o seu nível de cotas pesqueiras. Esses mesmos pescadores, você veja, existe cooperação técnica, professora, eles trocam o motor a diesel por um motor mais limpo, tá? A gasolina, por exemplo. Entretanto, a China pega a cota de peixe deles, eles ficam sem peixe para pescar. Eles têm o barco novo, mas eles não têm mais o peixe. O que eles fazem? Eles imigram. Então, destapar um santo para tapar outro, como a gente diz. É bem grave. Como é que o jurista, o pensador, como é que a academia, como é que nós privilegiados pensamos em dar soluções para isso, né? É sempre estudando o terreno, estudando a situação na prática e pensando soluções inovadoras fora da caixinha para fazer isso. Então, eu já falei em Londres, dizer, mas só que infelizmente quem paga manda, falar, não, você troca a frota, mas a moeda de troca não pode ser o estoque pesqueiro de um estado que depende do estoque pesqueiro, porque também existe uma questão de segurança alimentar. Aí, bom, voltando aqui para a nossa normativa. Então, a captação de enxofre na casca de noz, na nutshell. A decisão de implementar isso foi a partir de janeiro de 20, durante o Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho, do qual eu sou membro, em 2016. Mas eu não sou membro como Brasil, sou membro como instituto. E aí lá, quando eu tenho os colegas brasileiros, às vezes eles né, confundem as coisas, mas a gente sempre foca na parte de capacitação profissional, né? Porque
imagina, trocar a frota pesqueira, estou dando um exemplo do navio pesqueiro, para colaborar com a decarbonização, mas você não dá o treinamento, como é que vai trocar as peças quando estragar? A cadeia produtiva é complicada. Então, por isso, é muito difícil, nesse caso, você tocar no motor a diesel. Por isso que eu trouxe esse tema, porque ele é muito pouco discutido, inclusive a nível internacional. Todo mundo fala do dióxido de carbono, mas pouca gente fala do dióxido de enxofre. E para o oceano é deletério, porque causa acidificação. Tá? Aí, ali na última linha do bloco direito, vocês vão ver a opção por alternativas de combustíveis de baixa emissão de gases sulfúricos, né? Como o metanol e o gás líquido, liquefeito, LNG. Tá? A primeira frase ali, para cumprir com os requerimentos da Meta 2020, do Comitê de Proteção do Meio Ambiente Marinho da OMI, os requerimentos foram também tratar com o ship owner e o ship operator, que é o proprietário do navio e também o capitão, e também eu agregaria aqui, agora falando para vocês, o estado do pavilhão. São responsabilidades, liability, que é a especialização maestra da professora Patrícia Iglesias, que é a responsabilidade civil, né, professora? O nexo causal e o nexo do liability, né? Como é que a gente vai provar, como é que a gente vai fazer esse nexo do liability? Como é que um navio registrado, cujo ship owner é uma companhia noruega-americana, registrada em Malta, com uma tripulação filipina? Qual é o liability nesse caso? E o que isso influencia na decarbonização? São missões hercúleas, muito difícil, inclusive para nós, queimando aqui pestana, para chegar a respostas, certo? Então, como trabalhar com isso? Como chegar a essas respostas da sociedade civil, da sociedade internacional, né? Decisões apropriadas de compliance e métodos que, baseados na cooperação, na classificação das empresas, no equipamento de... Desculpa, é o meu robô. O equipamento, a produção de produtos, toda a cadeia produtiva. Então, aqui eu já estou falando de economia circular. Desde a reciclagem do navio, vamos eliminar os motores a diesel. O que a gente vai fazer com esses motores velhos? Né? Vai para o ferro velho. Como é que a gente vai fazer uma substituição de toda essa frota? Né? E aqui o decision making, que é nos Estados membros. Né? Então, eu estou com o exemplo do Senegal, mas vamos pegar um outro exemplo de um país muito florescente, muito ativo na indústria marítima, a Malásia, que é dona de um corredor muito importante a nível mundial. Ou até mesmo o Iêmen, que agora está em voga por causa que os Houthis bloquearam a entrada para o Mar Vermelho e a inflação na Europa subiu entre 12% e 16%. Então, uma peça de abacate, eu estou falando porque eu fiquei com muita raiva quando eu vi. Uma peça de abacate que eu comprava por 90 centavos de euro, hoje, gente, está €1,40. Por causa que vem da Ásia e tem que atravessar o Mar Vermelho e Suez e chegar até o Mediterrâneo. Eu estou dando um exemplo assim, só para a gente rir, mas imagina isso numa produção industrial, tá? Então aqui, como é que a gente chega em soluções inteligentes para esses desafios da decarbonização, no caso dos gases, no dióxido de enxofre, por exemplo? Envolver toda a indústria marítima internacional, desde os administradores do flag state, o porto, a administração do porto, através de fiscalização mesmo. Temos problemas aí de corrupção e de muitos casos, né? Não só em países em desenvolvimento, né? Na Europa também. Mas, nesse caso, não queria chamar a atenção de vocês que a OMI também tem um comitê de cooperação técnica. Esse comitê de cooperação técnica, ele cede engenheiros, arquitetos para a construção de novos navios ecológicos, inteligentes, etc. Tá? Aqui nós temos uns números, que eu não vou me ater muito,
mas são os limites desde o início da entrada em vigor do MARPOL através das áreas de controle de emissões. Tá? Bom, isso aqui... Esse HSFO, que significa High Sulfur Fuel Oil, então tem o vilão dentro do vilão. Além do gás do dióxido de enxofre ser altamente poluente, ainda existe aqueles casos em que não há manutenção dos motores, limpeza, segmento, que daí são os height, os grandes. Então, um motor a diesel já polui por natureza. Um motor a diesel sujo, sem manutenção, polui o triplo ou quádruplo, compreende? E a IMO, ela também vislumbra essas hipóteses. Ou seja, parece caótico, parece negativo, parece pessimista, mas eu posso assegurar para vocês que através de temas muito discutidos, gostei muito da revista, professora, meus parabéns, temas discutidos aqui estão se realizando, estão se concretizando. Entendeu? E esse tipo de discussão também faz com que nós pensemos maneiras da academia responder a esses desafios. Né? Tem uns acordos para totalmente banir os HSFO. E o que esse limite, esse novo limite, ele significa para a indústria marítima internacional? Significa um encarecimento. Né? Nós estamos numa crise mundial, uma crise geral, e significa o encarecimento dos produtos, do comércio. São fatores econômicos também. Trocar essa linha de produção, trocar essa fonte, né, de energia, ela encarece. Então, a professora acabou de dizer, na reciclagem é muito mais barato você fazer a exportação do lixo plástico para tratar no próprio país. Mas estamos caminhando nesse sentido, tá? Existem algumas exceções, assim, nesse caso. Por exemplo, no terceiro ponto aqui, para o desenvolvimento e o controle da redução de emissões por navios mercantes, né? Eles têm que ter um diálogo direto com a administração do país do pavilhão. Mas agora temos outro desafio, países de bandeira de conveniência, como, né, alguns, não vou citar nomes porque não posso, mas existem alguns países que, vocês sabem, né, eles emprestam os seus registros e tal. O politicamente correto hoje é falar países de abandeiramento. Como é que vai fazer a fiscalização? Eu já vou acabar. E aí, em contrapartida ao HSFO, nós temos o VLSFO, que é o Very Low, né? E nesse Very Low entra o gás de efeito, o LNG, o gás líquido, que é agora a mocinha da história. Então, vamos substituir motores a diesel para motores a gás líquido. Quem é o monopólio mundial do gás? A Rússia. E quem são os principais atores hoje em Londres, na IMO? China e Rússia. Então, existe aí... um aluno agora, eu vim... não é para dizer ironicamente, né? Então, eu acho que eu passei a minha mensagem, quero agradecer a audiência da TV Mackenzie pela atenção. Então, nós temos aí um grande desafio pela frente. Como é que a economia circular, a regulação através do compliance, através de organizações internacionais, também temos organizações não governamentais que fiscalizam muito isso, elas podem fazer com que isso se concretize. Tá? Então, temos aí combustíveis alternativos. É difícil convencer a indústria em países em desenvolvimento a trocar, porque é muito difícil você ir contra o motor a diesel. O motor a diesel é muito bom. Eu mesmo eu me comprometo em dizer, mas é que quando a gente vai para um sítio, para uma serra, para uma coisa, o motor a diesel não tem competição. Exatamente. Então, é difícil, contra fatos não há argumentos. Como é que a gente vai derrubar esse argumento? É difícil. E o compliance, como eu já falei. Então, aqui eu coloquei
esse é um petroleiro, no smoking, segurança primeiro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, a atenção de todos vocês, e eu acho que eu passei a mensagem que eu gostaria. Muito obrigado. Muito bom. Excelente aulas que tivemos aqui hoje. Não Tá posso desligado. deixar... Desligou? Mas eu vou repetir porque é a pura verdade, né? Uma excelente aula que nós tivemos aqui com a professora Patrícia e agora também com o professor Rafael. A professora Patrícia deixou questões aqui muito instigantes e deixou muita coisa também em aberto, provocando a pesquisa de todos nós aqui. Então, todos que estão entrando nos seus mestrados ou ainda em dúvida, né, sobre como eles vão seguir aí, como vocês vão seguir as suas pesquisas. A professora trouxe excelentes contribuições, argumentos e provocações, né? Ela deixou algumas questões em aberto justamente para nos provocar a esse questionamento jurídico. E eu achei interessante o professor Rafael Prado, ao tratar da descarbonização aqui do setor marítimo, me fez lembrar que, na minha aula, eu trouxe para vocês a descarbonização como exemplo do setor aéreo civil e o CORSIA. Então, é um contraponto também. Então, nós estamos falando aqui de 2%, 3% de toda a carbonização do setor de transporte, mas que muitas vezes é muito difícil descarbonizar. Porque você fazer uma modificação transformando, no caso do SAF, né, que ele já está mais avançado, mas as rotas que são liberadas pela ONU são rotas muito estritas e que exigem usinas apropriadas. E nós temos aí dificuldades, às vezes, no licenciamento ambiental para fazer, então, construção e atrair os recursos para essas novas usinas. Então, são muitos desafios encadeados aí. E no setor marítimo, nós temos que lembrar que também todo o nosso transporte de cargas acaba sendo utilizado aí o diesel, né? Eu trouxe os números para vocês, chega a 80%. Então, como a gente agora vai fazer a troca dessas do nosso transporte viário ou a troca desses caminhões que têm uma média de idade aí de 30 anos, muito desperdício também na utilização e na queima desse diesel. Então, qual vai ser a modal que vai ser adotada pelo Brasil? A outra questão de política pública que precisa ser pensada, já que nós já temos aí biometano, temos a eletrificação, temos aí outras formas que talvez mais adiantadas nesse mercado de transporte. Então, são várias questões que o que nós queremos aqui é justamente provocá-los a estudarem isso, a fazer essa difusão desse conhecimento, a utilização dos resíduos, né? Inclusive, eu digo para o senhor que eu já comecei a ler ali o seu livro, né? Ele também já nos presenteou para a nossa biblioteca de políticas públicas. Espero que em mais um ano nós possamos lançar essa biblioteca, que seja um local onde vocês vão poder estar aqui encontrando os livros de políticas públicas e aumentando aí a possibilidade não só de networking, mas também de aprofundamento das suas pesquisas. Então, fecho dizendo, primeiro eu gostaria também de saber se a professora Solange Telles, né, mais uma vez eu agradeço também a presença dela, ela participou da minha banca de doutorado, então uma grande honra tê-la aqui, é um grande nome do direito ambiental. Gostaria de saber se ela quer fazer algum comentário, mas também queria dizer que nós temos aqui o nosso almoço, né, um almoço coletivo, um lunchbox, então vocês agora já podem, daqui a pouco, já fazer uso, né, buscar aí o seu lanche. E, mais uma vez, agradecer de todo o meu coração a minha amiga, professora Patrícia Iglesias. Estaremos juntas em Nova York, agora em setembro, com 2 eventos junto à Columbia University, que eu sou alumni da Columbia,
e estaremos ali trabalhando vários temas relacionados aos fundos climáticos, relacionados a possibilidades de ganhos na descarbonização para o Brasil, a transição energética também. Então, são temas todos interligados que nós vamos estar trabalhando com grandes autoridades internacionais. Então, é um prazer estar ladeada contigo, né? É uma grande honra que eu tenho. E, professor Rafael, sinta-se em casa, viu? Obrigado. Esse aqui é o seu centro também, então, obrigado. Você poder trazer as suas pesquisas para a gente vai aprender muito contigo. Então, muito obrigada por ter franqueado o seu tempo e estar aqui conosco nesse período. Então, é assim, quando eu estive na última COP, nós tínhamos um dia de descanso, muita gente foi para Abu Dhabi, fez outros passeios, e eu fui para a Universidade de Dubai para fazer um curso de um dia sobre a Acordo de Paris. Quem ama a academia não sai dela nem nas férias. É verdade. Muito obrigado. Aqui, professora. Diante do avançado da hora, né, eu só queria parabenizar você, Cássia, por essa iniciativa, por estar levando adiante as discussões aqui na universidade sobre transição energética, e também cumprimentar e dizer o meu bom dia, já boa tarde, né, às alunas que estão aqui, que são minhas alunas da graduação, né, e dizer que é muito bom ver todo mundo interessado nesse assunto. E dizer que, dentro dessa perspectiva trazida, tanto pela Patrícia, né, quanto pelo Rafael, é uma discussão e é uma dimensão que nós precisamos pensar em como esse mercado de carbono se insere dentro de uma dinâmica de sustentabilidade, pensando no tripé, né? O tripé tanto econômico, da viabilidade econômica, mas também da justiça social, justiça climática e da prudência ecológica, né? E, nesse sentido, existem diretrizes da OMI em termos de sustentabilidade para a atividade do transporte marítimo, né, que é essa perspectiva de pensar e de refletir nesse futuro em termos de mudança climática. Então, fica o convite também a todos e a todas que quiserem participar do grupo de pesquisa de Direito e Desenvolvimento Sustentável. O Homero já participou, né, ainda participa dessas discussões, e são todos e todas muito bem-vindos, né? E um bom dia e um bom almoço, um bom apetite a todos e a todas, né, que já ultrapassamos do nosso horário.